Olá pessoal, venho para mais um vídeo aula do Corém São Paulo. Estarei relatando sobre a quarta parte de um guia que foi elaborado pelo Grupo de Segurança ao Paciente do Corém. E esse grupo elaborou um documento que é o uso seguro de medicamentos, guia para preparo, administração de medicamentos. Está disponível no site que todos podem consultar. Meu nome é Heloísa Aleixo Schmidt, sou enfermeira, trabalho numa instituição pública em São Paulo mesmo, de atendimento a pacientes de alta complexidade cardiopulmonar. Minha parte da aula é preparo, administração e monitoramento de medicamentos. O que vamos abordar? Eu vou abordar as responsabilidades dos profissionais de enfermagem na assistência com segurança à saúde dos pacientes e no uso dos medicamentos. Também vou abordar as estratégias e barreiras relacionadas à segurança, ao preparo, administração e monitoramento de medicamentos. Qual será o objetivo deste aprendizado para a nossa equipe de enfermagem? Vamos reconhecer as ações necessárias no uso seguro de medicamentos. Também queremos identificar as estratégias e barreiras, tanto na dimensão institucional como na dimensão profissional, ambas relacionadas à segurança do paciente no uso das medicações. Então eu faço uma pequena pausa e convido vocês a pensar, por um segundo, de quem é a maior responsabilidade no uso seguro de medicamentos? De quem será a maior responsabilidade? Seria da indústria farmacêutica? Do médico? Ou será que é do farmacêutico? Não, acho que é do enfermeiro, ou do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem. Mas também poderíamos lembrar dos diretores das instituições que têm a responsabilidade maior pela instituição, ou as instituições de saúde de uma forma geral, ou outros. De quem será? Falando das responsabilidades, não podemos deixar de destacar a nossa lei do exercício profissional. No seu artigo 8º, lá está descrito: ao enfermeiro incumbe, como integrante da equipe de saúde, participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem. Notem bem que eu grifei a palavra participação, porque se nós participamos dessa ação, é porque não estamos sozinhos nesse processo. Portanto, todos os profissionais envolvidos no sistema de medicamentos têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto para minimizar os danos causados aos pacientes, ou até mesmo interceptar. Só que esse cenário é num contexto muito dinâmico, onde todas as ações para o cuidado assistencial a esse paciente ocorrem simultaneamente, de uma forma que está exigindo dos profissionais ações e decisões rápidas e muitas vezes que não aparece que estamos com outros profissionais ao lado.
Esse cenário do lado esquerdo da tela, ele não é muito comum, ele é raro, parado, sem nenhum paciente. O cenário que estamos acostumados é o cenário dinâmico, com ações simples até as complexas, todas ao mesmo tempo. Desta forma, para os profissionais, há uma exigência enorme, que ela se apresenta, então, no propósito da aula, que eu vou discorrer, nos aspectos institucionais e nas ações do profissional de enfermagem. E aí, como ficamos? Para prevenir e até interceptar um incidente relacionado a medicamentos, e que nós chamaremos de IRM, é preciso estabelecer estratégias. Precisamos criar mecanismos de defesas com barreiras, facilitar o processo dessa forma no preparo, na administração e monitoramento dos medicamentos, tanto na dimensão institucional como na dimensão do profissional que faz a medicação. Novamente, eu convido vocês a refletirem. Uma medida estratégica e barreira para uso seguro de medicamentos estão sendo utilizadas no seu ambiente de trabalho? Nós temos que fazer essa pergunta todos os dias ao entrarmos no nosso plantão. Quais as ferramentas que eu preciso usar hoje, quais as barreiras, quais estão à minha disposição ou à nossa disposição para não causar danos aos pacientes. Não esquecendo que o ambiente é dinâmico e as situações são simultâneas. E a minha decisão ou a nossa conduta tem que ser imediata e, às vezes, irreversíveis. Para facilitar um pouco a compreensão do guia, neste momento da aula, que na parte do institucional, se vocês forem verificar o guia que está disponível no site do Corém São Paulo, na parte institucional nós temos 52 itens, que eu aqui resumi e concentrei em alguns aspectos. Os aspectos da prescrição médica, são 10 aspectos, serviço de farmácia, eu vou citando cada um deles no decorrer, mas eu reuni em 10 subtópicos. Lá vocês vão encontrar mais detalhes, 52 itens, desculpe. Por exemplo, a prescrição médica. Como é a prescrição médica do seu ambiente de trabalho? É uma prescrição médica ainda manuscrita? Ou o seu hospital, como estratégia para reduzir os danos com a prescrição médica, já optou por uma prescrição médica eletrônica, que está ao canto direito do vídeo? Essa prescrição eletrônica, as mais atuais e sofisticadas, elas até possuem sistemas de alarme que, se o médico prescrever algo com alguma inadequação, ela vai surtir alarmes para o profissional não continuar o processo. A farmácia também pode interceptar esses problemas. E desta forma, o profissional de enfermagem, que é o último nesta cadeia das ações com esse processo ou sistema de medicação, ele já foi amparado pelas ações dos outros profissionais que vieram antes no processo. Então, quando uma instituição optou por não termos mais a prescrição manuscrita, ele buscou uma estratégia que para nós é uma barreira. O que deve ter nessa prescrição médica? Os 2 identificadores principais para uma prescrição médica é o nome do paciente e a data de nascimento. São identificadores preconizados pela Organização Mundial da Saúde e também pelo nosso Plano de Segurança Nacional do Ministério da Saúde. Não pode faltar também a data de validade dessa prescrição,
que tem uma validade de 24 horas. Não pode faltar também a data, já falei, e o nome do médico que prescreveu. Eu também vou precisar conferir a pulseira de identificação do paciente. Paciente certo, prescrição certa. Quanto à farmácia, quais são as estratégias ligadas à farmácia nesse processo? A instituição, eu estou falando das estratégias institucionais, a instituição precisa contar com farmacêutico 24 horas, manuais de farmácia com os medicamentos principais da instituição para facilitar os mais comuns e a habilidade com esses medicamentos aos profissionais que vão manipulá-los. Então tem que ter listas disponibilizadas. Um hospital que já buscou outras estratégias que facilitam esse processo é a dose unitária. Também a rastreabilidade com código de barras. Mas se eu estou falando em código de barras, a enfermagem precisa também ter os leitores, as leitoras, né, que vão fazer essa rastreabilidade e colaborar com a minimização do erro. Etiquetas têm que estar disponibilizadas para serem alertas a medicamentos de alta vigilância ou medicamentos potencialmente perigosos, hoje muito utilizados. Uma simples insulina é um medicamento de alta vigilância. Os medicamentos que têm o mesmo som, a mesma grafia na sua embalagem e embalagens semelhantes, também precisam conter etiquetas de alertas para facilitar esse trabalho. E o ambiente onde o profissional prepara essa medicação? Como deve ser esse ambiente? A instituição tem que pensar isso antes do profissional estar agindo. Temos que estar instituindo minimização do barulho. Precisamos nos preocupar até com os ruídos no momento que estamos fazendo as medicações. Ou lendo uma prescrição médica. A leitura tem que estar concentrada naquele momento apenas para isso. Evitar celulares ao lado tocando, os outros profissionais conversando alto nos corredores, os carrinhos dos hospitais são barulhentos, né? Em outras instituições de saúde, não só dos hospitais, também estamos falando dos pronto-atendimentos, dos centros de saúde, dos AMAs. Precisamos ter cartazes de alertas para minimizar esses riscos. Por exemplo, uma curiosidade importante, o máximo de intensidade sonora deveria ser entre 35 a 45 decibéis. Será que alguém de vocês já viu alguma engenharia do trabalho passar no seu setor para verificar o nível de ruído do seu ambiente hospitalar ou do seu ambiente de trabalho, quer seja, né, em qualquer lugar, em todos os lugares? Há um estudo que mostra uma curiosidade importante da BRID de 2014, uma taxa de 6,7 interrupções do trabalho por hora foi detectado nesse estudo, durante a administração de medicamentos. Então, a enfermagem estava fazendo a medicação e ela foi interrompida 6,7 vezes. E sabe por quem? 36% pelos próprios profissionais e colegas da equipe de enfermagem. Então, é importante nós estarmos alerta para essa correção entre nossa equipe. E a estrutura do serviço de enfermagem? A instituição se preocupou e temos enfermeiros nas 24 horas em todos os plantões? Isso é o ideal. O processo de uso seguro de medicamentos, ele tem que se preocupar com os pacientes com o mesmo nome, os homônimos, não deixar na mesma enfermaria ou colocar em postos separados, se possível for, ou criar um sistema de alerta no próprio receituário ou no prontuário desse paciente, passar em plantão que há homônimos aquele dia, para não trocar a medicação do paciente e dar para o outro, né? Sistemas de alerta para jejum, sobre alergia,
Os 9 certos da medicação hoje preconizados têm que estar disponibilizados de fácil acesso para todos. As normas de checagem. Ter profissionais suficientes para fazer cumprir a exigência da dupla checagem nos MPPs ou medicamentos de alta vigilância. Todos esses itens são preocupações institucionais que amparam o processo dos trabalhadores, que prestam assistência direta ao paciente. E a comunicação e educação? Há momento específico para nós estarmos nos comunicando com os nossos profissionais, propiciando o estudo e o trabalho deles. A meta de comunicação é a segunda meta nacional e internacional. E ela perpassa por todo esse processo, desde a indústria farmacêutica até a aplicação e administração do medicamento no paciente. Então, a educação, ela deve ser propiciada continuamente. Ela tem que ser pensada, antecipada à função. Se nós contratamos profissionais hoje, eu não posso colocá-los amanhã já prestando essa assistência aos pacientes. Eu preciso ter um tempo de preparo para esse profissional, se adaptar ao ambiente, se adaptar aos medicamentos mais comuns desse hospital e às técnicas e procedimentos ou da área de uma assistência básica de saúde. Então, isso tem que ser pensado e propiciado para esse profissional. Nós temos que ter protocolos bem descritos, procedimentos operacionais padrão, que são os POPs. E comissão de segurança? O nosso setor de trabalho ou a nossa instituição já possui uma comissão de segurança que está institucionalizada e ela tem que ser multiprofissional? Isso é uma estratégia e uma barreira para a segurança do paciente. Precisa conter um sistema de notificação dos incidentes e o profissional fazer uso dessa notificação e avaliar constantemente para identificar o processo de maior risco e proceder planos de melhorias. Devemos ter um serviço de controle de infecção hospitalar. Passando agora para a dimensão profissional, vocês vão encontrar no guia 72 itens, que aqui eu reuni novamente em 10 subtópicos só para facilitar a nossa conversa. Mas lá vocês vão encontrar, então, mais detalhadamente. Não posso deixar novamente de falar sobre a legislação profissional. No nosso Código de Ética, que é a Resolução 311 de 2007, consta, está proibido em seu artigo 30, é proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. Por isso, a minha fala anterior sobre eu não colocar um profissional hoje, que admitiu hoje, amanhã já responsável pela medicação do paciente. Ele precisa ter um tempo para conhecer esses medicamentos. E ele precisa se manifestar também para os seus superiores quais são as suas dificuldades, continuamente. E está previsto na nossa legislação. Outro artigo importante da mesma resolução, no nosso Código de Ética, é o artigo 32, que ele também se refere à proibição. Então, é proibido executar prescrições de qualquer natureza que comprometa a segurança da pessoa. Se eu não consigo ler essa prescrição adequadamente, se eu não conseguir ter um ambiente propício para a leitura e para a realização do preparo, eu estou com prescrições comprometidas. Eu não posso, estou proibida de fazer essa continuidade do trabalho. Mais um artigo importante
mas já falando em responsabilidades e dever, é o artigo 38 do Código de Ética. Ele se refere ao dever que esse profissional tem em responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Portanto, o profissional errou, ele precisa buscar ajuda, ele precisa se identificar e a ação e conduta para esse reparo tem que ser imediata. Está previsto no COFEM. Uma resolução importante de 2015 é a 487. Ela veda os profissionais de enfermagem o cumprimento da prescrição médica à distância e a execução da prescrição médica fora da validade. Então, não é permitido mais, se uma prescrição já passou das 24 horas e você quer repeti-la para facilitar o trabalho e não deixar o paciente sem medicação, a resolução está dizendo que está vedado essa sua conduta. Então, o médico tem que vir prescrever uma nova prescrição. E o enfermeiro, como está diante a prescrição médica? No início do plantão, ele precisa conhecer os principais riscos das prescrições daquele dia. Ele precisa amparar na passagem do plantão o enfermeiro anterior e o enfermeiro que vai ficar naquelas próximas horas, conhecer e destacar os principais riscos e conversar com seus profissionais. Amparar, estar junto e tomando as condutas adequadas para cada um deles, destacando os pontos de atenção e de orientação, tanto no preparo, na administração e nos efeitos que esses medicamentos irão provocar. Falando da dimensão profissional, sobre conhecimento e comprometimento, a importância de consultar aqueles POPs e protocolos que foram elaborados. E a educação contínua também tem que partir do próprio profissional. Falando um pouquinho mais com detalhe da área pediátrica e neonatologia, onde os riscos poderão acontecer, as taxas de IRM são mais altas devido à fragilidade de um bebê, à fragilidade de todo o sistema fisiológico das crianças e também da impossibilidade dele próprio alertar que ele está tendo uma reação. Então, precisamos manter uma equipe especializada, atualizada e sempre em aperfeiçoamento. As escalas são menores, as graduações dos equipos, as bombas de infusão são especiais. Então, precisamos estar atento a todos esses detalhes. A prevenção de infecção. Vocês sabiam que é uma violação à segurança do paciente não lavar as mãos? Não fazer a higienização das mãos? Então, isso é passível de notificação também. É um erro relacionado ao medicamento. Então, precisamos fazer campanhas da higienização das mãos. Precisamos conhecer as técnicas ascéticas e cumpri-las para manipular os medicamentos e os acessórios envolvidos naquela medicação. Faço um alerta e coloco a imagem dessas 3 seringas, de diferentes graduações, de diferentes tamanhos e modelos. O que eu quero chamar a atenção nessas 3 seringas? Quantas vezes o profissional tem dúvida ao verificar o volume correto que ele está aspirando nessas seringas e ele nunca disse aos seus superiores? E mesmo os profissionais líderes ou enfermeiros, chefes daquele setor, não puderam conferir ou não tiveram o alerta para conferir esse conhecimento com o seu funcionário. E vocês podem ver que a graduação da seringa de 10, de 1,8, em cada espaçozinho onde comporta esse volume, tem 0,2 de volume, né? Já na capacidade da de 3 ml, esse mesmo 1,8, essa graduação, ela está prevista pelo fabricante de 0,1. E muitos profissionais não conhecem essas diferenças ou não se alertaram.
Já participei de processos seletivos onde colocamos questões relacionadas a essas dificuldades e foi verificado até 75% de dúvidas em relação a esses fatores. Então, é um alerta importante que eu não poderia deixar de falar para vocês. Falando agora, propriamente, do momento da administração, do preparo e da administração. Nós nos concentramos na leitura da prescrição, nós interpretamos corretamente, nós conferimos o nome do paciente, conferimos quais são os itens que eu tenho que verificar. Eu vou começar a separar os medicamentos para o preparo daquele horário, conferir novamente com a prescrição e o medicamento na mão, se eu peguei todos adequadamente, se eu não tenho dúvida em nenhum deles. Eu tenho que verificar características específicas do medicamento. Eu tenho que preparar a dose prescrita para a via de administração. Eu não tenho dúvida. Se eu tenho dúvida no meu cálculo, eu tenho que buscar um colega ou um superior para fazer a conferência adequadamente. E o próximo passo? Eu vou identificar esse medicamento preparado. Eu não posso chegar ao leito do paciente ou ao posto onde ele está numa cadeira, num processo ambulatorial, sem esse medicamento estar identificado, porque é o segundo momento que eu vou fazer a conferência do medicamento, da prescrição e da pulseira de identificação desse paciente. Nesse momento, redobramos a atenção novamente para os medicamentos potencialmente perigosos e os LASA. Quais são os medicamentos LASA? Aqueles que eu disse que têm os sons semelhantes e a grafia semelhante. Nesse momento dos MPPs, eu preciso convidar um colega disponível para fazer comigo esta conferência, se está tudo correto para o medicamento potencialmente perigoso. E verificar a compatibilidade dos medicamentos também é uma tarefa diária das nossas profissionais assistenciais. Eu tenho que certificar sobre as condições do paciente. Se o acesso venoso está correto, se ele é um acesso central ou se ele é um acesso periférico. Eu tenho que certificar as conexões, quais são os adaptadores ideais que eu vou estar lidando. Não fazer uso de, como eu diria, que a gente faz criatividade, que às vezes quer buscar uma criatividade que não está ali no ideal. Então, não é aceitável você ficar improvisando equipamentos que foram idealizados na fábrica, na indústria, para serem para as vias parenterais e daí eu adaptar para a via enteral, por exemplo. Isso aumenta o risco. Eu tenho que conferir novamente antes de administrar os dados na etiqueta do paciente. Cumprir horários. Agora não há dúvida, eu posso prosseguir. Conferir a pulseira novamente. Fazer 30 segundos de conferência para os 9 certos. Eu estou dando a medicação certa, no paciente certo, na hora certa, na via certa, na diluição correta e todos aqueles adotados no hospital. Seja o que está no guia como sugestão, seja o preconizado pelo Protocolo Nacional da Anvisa. Mais um momento de reflexão com essa imagem que eu coloco para vocês. Essa imagem, eu chamo ela de momento da verdade. Que momento da verdade é esse? É o momento da verdade do paciente e é o momento da verdade do profissional. Esse momento
está o profissional com medicamento para ser administrado. Pode ser que a gente encontre como está nessa cena, um familiar ou um cuidador ao lado do paciente. Mas as verdades estão se encontrando. O paciente não sabe o que vai ocorrer com ele. E o profissional, com toda a sua capacidade e habilidade, vai administrar o medicamento. Então, neste momento, que eu chamo de hora da verdade, eu peço um alerta nos 10 segundos que antecede a administração. Se houver dúvida, interrompa o que você está fazendo e busque esclarecimento imediatamente. Isso vai salvar a vida do paciente e o seu Corém. Nós precisamos ter o hábito de rastrear, e isso é uma barreira importante, o catéter ou sonda, do ponto que ele está ao ponto onde eu vou administrar o medicamento. Realizar a desinfecção preconizada na instituição. Eu tenho que verificar a permeabilidade do catéter. Nunca tentar desobstruí-lo. Chame ajuda. Proceder à lavagem do catéter seguindo o protocolo que foi institucionalizado. Geralmente fazemos um flushing e o ideal é usar uma seringa de 10 ml, pois as seringas menores oferecem muita pressão nos catéteres e podem rompê-los. Não tenho dúvidas, agora eu administro o medicamento. Eu tenho que atentar, e tem que isso estar estabelecido na instituição, que nem todo medicamento pode ser triturado para ser colocado numa sonda ou ser dado via oral para uma criança ou para um paciente idoso. Então, eu preciso conhecer os limites destas medicações. Existe medicamento que não pode ser feito sem a presença do médico, por exemplo, alguns cardiotônicos, ou medicamentos que são em bolos, que eles exigem que você faça em menos de 30 segundos, por exemplo. Então, você precisa conhecer a conduta sobre esse medicamento. Porque, como ele foi dado em bolos de uma forma parenteral, puro, pode ser irreversível e danos fatais aos pacientes. Então, precisamos conhecer as regras para aquele medicamento. Verificar efeito esperado é uma parte do monitoramento. Eu preciso ficar ao lado do paciente, observando as reações esperadas ou se houver algumas adversas. E buscar ajuda para uma conduta adequada em equipe. Eu tenho que fazer em relação às vias e os acessos às características das infusões. Eu preciso conhecer compatibilidade do medicamento com medicamento e medicamento imaterial. Também faz parte do monitoramento o registro adequado, tanto na anotação como num prontuário eletrônico, se for o caso. Eu preciso estar atenta às substituições dos medicamentos, gerenciar os momentos de fragilidade, reconhecer esses pontos e traçar planos de melhoria. Orientar e envolver o paciente no processo, paciente e família, nos medicamentos ou no processo de medicação. Ele é uma ajuda, ele é uma barreira também do seu tratamento. Contar com isso. Vocês terão uma videoaula para isso também. Se as dificuldades são de conhecimento ou na habilidade técnica, reconduzir a capacitação. Se você traçou o plano de melhorias, coloque em prática. A supervisão educativa, não se esqueçam, ela é estratégia de segurança. Façam um excelente trabalho.
Obrigada.